Cara, eu tenho certeza que a maioria das pessoas se enquadra nessa maneira de entender que a gente chega a verdades a partir da observação, daqueles exemplos, né, das instâncias. Vão dando exemplo, vai dando exemplo e a gente chega à verdade daquilo ali. Tenho certeza que a maioria de vocês pensa assim. E eu espero demover vocês dessa maneira de pensar, a qual eu acho que é ingênua. Olá, gente querida, Chicão Ascioli aqui do canal Livre Pensador. Há algum tempo eu escrevi um ensaio, ele retoma a falácia do espantalho, né? E o que é a falácia do espantalho? É você mostrar alguma narrativa, alguma teoria de uma maneira distorcida, em que a distorção faz com que seja mais fácil falsear aquela teoria. Em contraposição à falácia do espantalho, eu criei a falácia do manequim. O espantalho é aquele bicho troncho, meio mal feito, que fica na plantação afastando os animais, né? Mas o ponto do espantalho é que ele é mal feito, ele não parece um ser humano mesmo, né? Pelo menos aos nossos olhos, aos olhos dos animais, parece. Então o manequim é o contrário, né? O manequim é uma figura bonita, feita para atrair humanos, né? Então é uma simplificação em que o que há de mais bonito está exposto ali. Às vezes a gente incorre em simplificações. A gente não tem tempo para expor toda a teoria. Ou mesmo porque um tema pode demandar uma profundidade, pode demandar um tempo que a gente não tem disponível aqui, né? E nesse ensaio eu precisei fazer uma simplificação. E essa simplificação transforma a tese contra a qual eu me posiciono como um espantalho, porque é muito simplificada. E qual é essa perspectiva contra a qual vou me opor? Essa teoria que eu vou transformar em um espantalho é a teoria positivista, né? Ou a filosofia positivista. E assim, é difícil porque vários filósofos e teóricos construíram teorias positivistas, né? O mais famoso e o primeiro, Augusto Comte, mas também tiveram os positivistas lógicos do Círculo de Viena, né? Contra a qual o Popper se posicionou e acabou alterando a posição da galera do Círculo de Viena. É meio curioso porque o Popper é um negativista, mas geralmente na internet a gente encontra ele como um positivista, justamente porque a galera do Círculo de Viena se apoiou ou adotou determinadas perspectivas do Popper. Mas é curioso porque justamente ele se coloca como um negativista, né? E aqui eu vou apresentar 3 teorias que vão contra o positivismo. Pra mim é muito louco o tanto que o positivismo é arraigado na cabeça das pessoas. Quando eu li o David Hume, cara, ele tá criticando os positivistas aqui. Ele já acabou com os positivistas, já não dá mais conta, né? Nada, por conseguinte, pode ser mais contrário a tal filosofia do que a indolente letargia do espírito, sua atrevida arrogância, suas elevadas pretensões e sua credulidade supersticiosa. Toda paixão é mortificada por ela, exceto o amor à verdade. E esta paixão não é, jamais, nem pode ser elevada a um grau demasiadamente alto. David Hume. E que ingenuidade minha, porque o David Hume escreveu antes que os positivistas criassem esse nome, e hoje o positivismo recebeu uma série de críticas e ainda assim, em regra, as pessoas são positivistas. Daí a importância também desse meu canal, um canal que se preocupa mais em mostrar as limitações do conhecimento, se preocupa também em mostrar as potencialidades do conhecimento, claro, que é uma coisa maravilhosa, mas eu acho que as pessoas em geral precisam mais estar atentas às limitações do conhecimento, dada a fé que as pessoas depositam no conhecimento. E em qual situação que eu identifico que as pessoas estão sendo positivistas? Sempre que as pessoas dizem assim, isso aqui já é comprovado, isso aqui, olha só, isso aqui comprova. E, cara, isso assim é tão prejudicial para a sociedade, para as pessoas, porque ao ter essa visão realista, ao entender que aquilo que a gente observa comprova as coisas, ao entender isso, as pessoas, elas passam a achar que quem adota uma posição diferente é uma pessoa má, né? Então a disputa passa a ser em torno da índole. As pessoas se tornam cegas. Afinal de contas, aqui tá, ó, tá aqui, tá prova, tá comprovado. Se tá comprovado, por que você não tá aceitando isso aqui? É uma má fé. E você só tem essa má fé, é uma má fé, e você só tem essa má fé porque você é beneficiado por isso aqui. Quem não aceita a prova, né? Quem não aceita essa prova, ou é uma pessoa estúpida, uma pessoa burra, ou é uma pessoa mal intencionada que tem a ganhar com aquele posicionamento. Então, eu defendo, com base naquele livro lá do Popper, né, Sociedade Aberta e Seus Inimigos, eu defendo que essa visão realista, ela traz a intolerância.
Beleza, então eu não sei se vocês pegaram, já tá aí o meu espantalho do que é o positivismo, né? O positivismo, nesse meu espantalho que eu tô criando aqui, não é como cada filósofo que se identifica como positivista vai construir, mas é o espantalho contra o qual eu tô me pondo aqui. É necessário fazer uma simplificação, né? No que consiste o positivismo? Consiste em acreditar que evidências positivas, evidências observáveis, confirmam uma teoria a ponto de chegar a uma verdade, né? Ponto da gente chegar numa verdade acessível. E aqui eu vou colocar 3 argumentos contra essa perspectiva. A primeira é o paradoxo do corvo. Karl Hempel, que apresentou esse paradoxo muito interessante, muito revelador sobre como o conhecimento funciona. Então, olha só que interessante. Vamos supor a perspectiva positivista. Ou seja, vamos supor que instâncias que vão em favor da teoria a confirmam. Se é assim, e eu tenho uma teoria que diz assim, todo corvo é preto. Tem alguém ali atrás, né, com a mãozinha atrás e diz assim, eu tenho um corvo aqui. Eu falo, é? Bom, eu tenho a teoria de que o corvo é preto. Então, me mostra esse corvo. Aí a pessoa vai e mostra um corvo preto. Bacana. Então, beleza, tá confirmando aí, minha teoria é mais provável que ela esteja correta. Aí a pessoa pega novamente outro objeto e diz assim, eu tenho aqui um objeto que confirma a sua teoria. Aí ela mostra uma maçã vermelha. Tá vendo? A sua teoria tá certa. Tadá! Esse é o paradoxo do corvo. Pelo amor de Deus, que coisa maluca é essa? Como uma maçã vermelha vai confirmar que um corvo é preto? O paradoxo do corvo é a aplicação direta dos conectivos lógicos às proposições. Ele tem tanta força quanto isso aqui, ó. Se é dia útil e é 10 horas, eu vou ao trabalho. Então, é dia útil, são 10 horas, então eu estou indo para o trabalho. Um outro exemplo aqui de aplicação direta dos conectivos lógicos. Quem nasce em Brasília é brasiliense. Eu nasci em Brasília, logo eu sou brasiliense. Existe uma outra maneira de falar isso. Passa exatamente as mesmas informações. Que é, quem não é brasileiro não nasceu em Brasília. A tabela verdade é exatamente igual. Quem não nasceu no Brasil não é brasiliense. O nome, né, de quando a gente apresenta as informações dessa outra maneira é contrapositivo. Então vamos passar esse mesmo caso para o nosso paradoxo do corvo. Corvo é preto é o mesmo que dizer não preto não é corvo. É uma aplicação direta dos operadores lógicos. Pegar um não preto, por exemplo, um vermelho, e conferir que não é um corvo, eu estou confirmando a hipótese. Então pegar um vermelho, maçã, confirma a hipótese tanto quanto pegar um corvo preto. Isso quer dizer que o Karl Hempel não acredita na lógica, acredita que a lógica está errada? Não, não quer dizer isso. Isso quer dizer que o Karl Hempel acredita que se eu achar uma maçã vermelha, eu vou estar confirmando a hipótese de que todos os corvos são pretos? Não, não quer dizer isso. O ponto é que a indução, quer dizer, essa crença de que achar exemplos confirmam alguma teoria, a indução é isso, é achar que exemplos confirmam a teoria. O ponto do Karl Hempel é que a indução não confirma a teoria. Afinal de contas, ele mostra que é possível usar qualquer exemplo absurdo, estapafúrdio, para confirmar a teoria de que todos os corvos são pretos. Da mesma maneira, a gente vai ver agora o caso do Nelson Goodman, né? A próxima crítica. Como é que é a teoria do Nelson Goodman? Vamos supor uma esmeralda. Assim, a gente está acostumado a encontrar esmeraldas verdes. Então, quando eu acho uma esmeralda, olho, ela tá verde, beleza, confirma a teoria de que todas as esmeraldas são verdes. Aí eu pego uma outra esmeralda e vejo lá verde também. Tá confirmando lá, né? Então, é aquela coisa da indução, né? Várias amostras daquilo ali vão confirmar uma determinada teoria. Então eu vejo outra esmeralda verde, beleza, é verde, que beleza, então todas as esmeraldas são verdes. Essa é a forma da indução. Esse aí é o positivismo contra o qual eu estou me colocando, né? Como eu estou colocando o positivismo? Como quem aceita que instâncias de alguma teoria aprovam. Tá lá, esmeralda verde, esmeralda verde, esmeralda verde, então beleza, então todas as esmeraldas são verdes, está comprovado. Então, ao invés de eu dizer assim, a esmeralda é verde, eu digo a esmeralda é verdu. Em que consiste ser verdu? Verdu é a propriedade de ser verde até o ano 3000 e depois do ano 3000 ela se torna azul. Pá! Magicamente. Então, essa é a propriedade.
até o ano 3000 ela é verde, depois do ano 3000 ela é azul, né? Que incrível. E olha só, toda vez que eu pego uma esmeralda e percebo que ela é verde, poxa, a gente tá em 2022, né? Então ela tem que ser verde mesmo. Eu pego e confirmo. Olha, a propriedade ela é verde, a esmeralda é verde, olha que legal. Tá confirmando a propriedade de ser verdul. Então toda vez que eu pego a esmeralda antes do ano 3000, por exemplo, hoje, eu pego a esmeralda, ela tá verde e ela tá confirmando que ela é verdul. Eu olho outra esmeralda e ela também é verdul. Então eu confirmei a minha teoria, todas as esmeraldas são verduis, que beleza! Você percebe que aplicar a indução, essa tentativa de confirmar, leva a essas discrepâncias, essas coisas malucas, leva a essas situações em que a nossa vida prática, elas não vão desfazer essas maluquices, elas não vão. Aí você vai dizer assim, mas ninguém acha que vai ser verde daqui a pouco e azul depois de um tanto de tempo. Essa hipótese em particular, ela é feita de maneira que a gente perceba claramente. Como a maneira do corvo também, né? Essa situação é elaborada de maneira com que seja fácil ver o problema. Mas existem teorias, particularmente no âmbito econômico, que passam por situações parecidas. Elas se confirmam. E as pessoas passam a acreditar, mas infelizmente, elas acreditam porque elas não têm a oportunidade de negar aquele conhecimento. Então você buscar confirmar, você cai na armadilha do verdul. Quando você busca confirmar alguma coisa, você confirma, você está fazendo para confirmar. Você vai confirmar o que você quiser. É uma armadilha, porque você está naquela teoria, você tem os instrumentos conceituais que levam aquilo. Quem tem martelo, martela. Né? É assim, meio que o instrumento que você tem, você aplica. E é muito difícil sair. É muito difícil você olhar numa perspectiva diferente. Para olhar numa perspectiva diferente, para olhar para outra teoria, você tem que atribuir o sentido de cada conceito de uma maneira diferente. Você tem que reaprender a ver o mundo. É muito difícil e é doloroso, particularmente quando tem um âmbito moral envolvido, porque você vai atingir os seus valores, aquilo que você defendeu a vida toda, aquilo que o seu grupo defende. E é preciso coragem para você comparar teorias. Não é fácil. Beleza, então esse aí é o Enigma do Verdul, do Nelson Goodman. Eu acho incrível porque mostra que a gente consegue confirmar as coisas mais estapafúrdias, né? As extensões mais estapafúrdias. O exemplo que o David Hume usa é o do cisne negro. Mas eu acho que está todo mundo enjoado desse exemplo, então eu vou dar o exemplo que o Taleb dá, que é o do peru no Natal, que é o seguinte. Todo dia, o peru, desde filhotinho, ele recebe comida às 5 horas da tarde, vai lá, recebe comida do dono da fazenda, né? Todo dia ele recebe. Então assim, cara, olha o peru, velho. Aquela pessoa ali, maravilhosa, tá me dando comida todo dia. Tá provado aqui que eu vou receber comida todo dia. Eu tenho a certeza de que eu vou receber comida todo dia. Até que depois de 2 anos, no dia 23, o cara que sempre alimentava o peru às 5 da tarde, pega o peru e puf! Corta a cabeça dele. Depois de quantas vezes recebendo a comida, o peru pode ter certeza de que a comida sempre vai chegar. Eu acho que ela foi derrubada já pelo David Hume, e eu trouxe aqui ainda o exemplo do Carl Hempel, que revela muito sobre o conhecimento, né? O conhecimento, ele vem, às vezes, assim, com um subterfúgio, né? Ele passa por trás daquilo que é explícito pra gente, né? Então, o Carl Hempel mostra isso do conhecimento. Muito interessante, assim, aplicar a lógica pro próprio conhecimento. É maravilhoso. E o exemplo do Nelson Goodman, que ele mostra que no esforço de provar alguma coisa, a gente consegue provar as extensões mais malucas, né? Carl Hempel mostra que algumas coisas que pra gente não parece que são evidências são, e o Nelson Goodman mostra que a gente pode provar qualquer coisa. E o caso do David Hume, pra mim, é o mais fundamental, é o mais genérico. Não há um ponto a partir do qual a gente consegue provar alguma coisa a partir de observações. Esse é o David Hume, e ele era cético. Ele era cético porque ele achava que a caneta não ia escrever, porque não acredita em nada. Não, ele era cético porque ele entendia que o conhecimento ele tem uma limitação. A galera fica contra o ceticismo, diz assim, você não acredita em nada, então você não acredita que sua bolsa vai levar aos livros. A galera bota uma coisa assim, bota uma versão de um ceticismo que talvez até algum filósofo defenda, mas não é a visão que eu defendo. É muito mais razoável pensar da minha maneira, que é, cara, a gente chega a várias verdades, só que as verdades, elas dependem do sistema de pensamento. As verdades, elas não são universais, metafísicas, transcendentais, definitivas, objetivas. Não, as verdades são subjetivas, elas dependem do contexto, elas dependem de como funciona a nossa cabeça, elas dependem das teorias nas quais a gente acredita, elas dependem
do nosso hardware, né? Daquela coisa que nasceu com a gente, que é o nosso cérebro, os nossos sentidos, né? O nosso paladar, nossos olhos, nossos ouvidos, a própria maneira com que a gente relaciona as coisas, né? Que é o instinto, né? Que o David Hume traz o instinto. A capacidade de ouvir, elaborar os conceitos, de mastigar, de perceber alguma coisa, é inerente ao nosso corpo físico. O Daniel Dennett até coloca isso de uma maneira muito interessante. Ele coloca a cosmologia de uma bactéria, a cosmologia de um elevador, né? Então, aquilo que os seres são capazes de perceber. A gente tem alguma coisa assim, a gente tem a capacidade de entender o nosso mundo, a gente tem a capacidade de guardar ideias. Isso aí veio do nosso hardware. Essa capacidade inata, o David Hume chama de instinto. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Depois me digam se eu falei alguma besteira, se vocês concordam, discordam, se positivismo é isso aí mesmo, se o ceticismo é interessante ou não. Caramba, tô vendo Pica-Pau, coisa mais linda.